céu antes do céu, foi falado sobre esse tema, como somos, ou cromossomos, né? As origens do céu, né? E aí foi feito esse paralelo com cromossomos, né? Que é uma estrutura, né? Que está dentro do núcleo da célula, né? Que define muitas coisas sobre os seres humanos, principalmente, né? E, por exemplo, dependendo do cromossomo, do que acontece em um certo cromossomo, sabe-se que isso pode determinar certas doenças genéticas, né? Então, o que acontece nos cromossomos, né, na estrutura do DNA, do RNA, né, isso define várias características nos seres humanos. Então, da mesma forma, muitas coisas que ocorreram, né, lá no início definem hoje como é a célula. E na semana passada foi falado sobre a nossa pegada, se eu não me engano foi o Abner até que falou para a gente sobre esse tema, nossa pegada, e hoje vai ser falado sobre os valores da célula. Vai ser falado sobre os valores da célula, né, dentro dessa série. E, como nós estamos falando sobre os valores da célula, né, uma pergunta bem natural que aí surge tá, os valores da célula, mas e os valores do céu? Será que existe diferença entre os valores do céu e da célula? Né? Existe uma interseção? Né? Então, a gente vai falar sobre os valores da célula e nós queremos também saber sobre os valores do céu. Nós temos, né, essa curiosidade, pelo menos essa curiosidade de saber, né, os valores do céu. Né? O que os valores da célula representam para nós. Né? Então, para isso, nós vamos cantar uma música. E é uma música assim, que eu particularmente gosto muito e que eu tenho certeza assim, que todos... Assim, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e que vai lembrar dessa música, porque essa música é uma música assim, que fala muito comigo e fala dos valores do céu. Né? Um dos trechos dessa música, inclusive, fala que esse mundo jamais pode me separar dos valores celestiais, dos valores do céu. Né? Então, esses valores são a nossa esperança. São a nossa esperança de que nós vamos para que tem algo a mais do que nós estamos vivendo hoje. Existe, né, nós temos essa esperança de irmos para o céu, né, para o céu que nos espera e que Deus preparou para nós. Né? Então, essa música fala sobre essas coisas e nós vamos cantar essa música agora. Né? Eu chamo, parece que é a Bia Paz, não é? Então, eu chamo a Bia Paz aí para cantar essa música para a gente. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu sempre fico um pouco nervosa, mas é isso. Vamos juntos. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro e com Cristo vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu com Cristo.
Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Glória e glória na subida, pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Amações celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Amações celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Gente, olha, eu eu fiquei no céu aqui, hein, gente? Não sei vocês, mas ó, eu cantando essa música aqui, parece que a gente já tá no céu, hein? Então, assim, falando sobre, continuando, né, essa questão, essa, esse espírito, né, de nos voltarmos a Deus, de ter essa esperança, né, celestial, né? Todos nós, temos durante a semana nossos afazeres, né, nossas coisas, nossas lutas, né, que nós passamos, né, e, e sempre muitas coisas, né, podem acontecer, né. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar você para refletir um pouco como foi sua semana e, e se tem algo que você gostaria de colocar diante de Deus, né, algo que você até acha que pode até confessar, alguma coisa que você acha que não foi muito certo, que você gostaria, né, de confessar para Deus, eu te convido, neste momento, a fazer isso. Né? Até mesmo porque, lá na primeira carta de João, né, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse momento, que você se coloque diante de Deus e confesse a Ele, né, o que você acha que você precisa confessar numa relação mesmo de amizade, né, entre você e Deus.
Senhor Deus, nós mais uma vez te agradecemos por estar aqui nesse momento de comunhão, de adoração a Ti. Nós queremos colocar diante de Ti todos os nossos problemas, nossas situações, nossas batalhas, mas principalmente pedir perdão por todas as nossas falhas, nossas faltas, nossos pecados, às vezes em que nós negligenciamos o a tua vontade, né, o teu mandamento. Nós queremos te pedir que nos ajude a cada vez mais olhar para ti, olhar para a cruz e praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, e então, continuando aqui, bom, eu falei que nós estamos, nesse domingo, né, nós estamos falando sobre os valores da célula. E dentro desses valores, tem três que são muito importantes. E quais são eles? Né? A amizade intencional e subversiva, serviço radical e pastoreio compartilhado. Né? Eu até, quando eu li assim, amizade intencional e subversiva, eu até fiquei pensando, subversivo, mas subversivo é algo assim, né, que foge, né, da ordem, né, coisa meio assim, de desordeiros, né, de revolucionários, no sentido, né, de revolução mesmo, tipo Revolução Francesa, né? Então, e aí eu até dei uma pesquisada assim para saber subversivo, né, o sentido, né? Eu vi que subversivo é algo que, né, assim, é algo que sai assim um pouco do, das ideias das ideias é, das ideias tradicionalmente aceitas, né? Algo bem que também tem muito a ver com radical, né? Com o segundo, que é serviço radical, né? Radical também, né? Que tem essa questão algo que é de origem da raiz, mas que também tem algo que é assim, que foge do tradicional, né? Mas não sou eu que vou falar sobre isso, né? Tem pessoas, tem aqui irmãos da CEL que vão falar sobre esses três valores. E então, nós vamos fazer então uma leitura dentro desses três valores. Nós temos aqui uma leitura. E eu gostaria de pedir aí para um voluntário, alguém que gostaria de fazer essa leitura, né, um texto do livro do C.S. Lewis. Alguém gostaria de fazer? Pode fazer, Ana Bia. A amizade brota do mero companheirismo, quando dois ou mais dos companheiros descobrem ter em comum algumas perspectivas ou interesse, ou até gosto, que os outros não compartilham, e que até o momento cada um acreditava ser seu próprio tesouro ou fardo singular. A expressão típica do começo da amizade seria algo como: "O quê? Você também? Eu pensava que era o único." Obrigado, Ana. Então, dentro dessa nossa busca, né, pelos valores da CEL e do CEL, né, nós agora vamos ter aí uma pregação, né, uma parte aí de fala com o Aguinaldo Alexandre. Né? Então, é com vocês agora, Aguinaldo Alexandre. Obrigado, Josu. Bom dia, pessoal. Então, com essa leitura, esse texto do C.S. Lewis no livro dos Quatro Amores, eu queria dar uma introdução, mais ou menos, do conceito de amizade que ele propôs, que realmente é a ideia de
que seria amizade? Seria compartilhar uma visão em comum, coisas em comum com uma outra pessoa. Coisas que a gente achava que era uma coisa única nossa, mas a gente olha para o lado e vê que tem outras pessoas que compartilham da nossa visão. E ele trata, nesse livro, de uma maneira bem legal, vários aspectos do relacionamento humano, esse relacionamento interpessoal, e de maneira bem irônica também, ele fala que a amizade é uma coisa, entre os 4 relacionamentos principais que ele cita, é o mais inútil pra gente, de certa forma. Porque a amizade, ela não tem um sentido de agregar em questão de sobrevivência biológica pra gente. Enquanto a afeição, que seria cuidado parental, ou o eros, que seria a paixão mesmo, teria um sentido mais de reprodução, eles são mais essenciais pra gente em sentido biológico. Enquanto a amizade, a gente consegue sobreviver sem nenhum problema. Mesmo sendo a mais inútil, é uma das mais importantes que a gente tem. E, continuando nessa linha, sobre a amizade, a gente pode pensar em 2 sentidos. A gente pode pensar tanto numa amizade cristã e numa amizade não cristã. Normalmente, na amizade cristã, a gente tem uma visão em comum que é compartilhada, que é a caminhada um ao lado do outro em comunidade, na beira de Cristo. Então, não são apenas gostos pessoais, por assim dizer. Eu gosto de tal tipo de filme. Eu gosto de futebol. Não, é uma coisa que a gente trata de maneira até mais importante, porque a gente vai estar compartilhando a nossa vida aqui e também na expectativa de compartilhar a nossa vida no futuro com Cristo. E também a gente tem a questão da amizade, no geral, com amizades também não cristãs. O objetivo ainda não é diferente nesse sentido. A gente ainda assim vai estar buscando caminhar também com Cristo, com as pessoas no geral, só que buscando talvez despertar esse sentimento na outra pessoa também. É por isso que a gente pode falar que aí vai entrar um pouco do sentido na amizade intencional e subversiva, que nem o Gizi comentou. Poderia mudar o slide, Ale? Tá com o Jesus. Bom dia, queridos. Será que alguém poderia fazer essa leitura para nós de João? É porque teve uma pessoa que levantou, não sei se ele... Eu esqueci, Edivaldo, eu não lembro muito bem o nome dele. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, não sei se ela ainda está aí, se ela quisesse fazer. O Edson. Edson e a Solange. Se vocês quiserem fazer, não sei se vocês estão por aí ainda. Sim. Pode fazer. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, queridos, eu peço que Jesus nos acompanhe, nos auxilie com a palavra e com todo o entendimento dessas palavras. Então, pessoal, o que é essa amizade, então, intencional e subversiva, né? Nós temos 2 bons adjetivos aí para a nossa amizade aí, que a gente pratica na CEL, aí é um dos pilares da CEL, né? Então, vou começar primeiramente com o que é intencional, que é realizado de propósito, feito propositalmente, intencionado.
E depois, subversivo, o Josué já entrou um pouquinho no mérito, né? Mas, como exemplo, seria, pegando um amigo aí da comunidade, seria o que o Ageu foi, mas, aliás, o subversivo não é o que o Ageu foi, mas é o que o Ageu é, né? O que subverte ao quê? Ao Evangelho. Nós estamos falando de subversão ao Evangelho, ok? Então, essa é o nosso adjetivo subversivo aqui para nós. Então, e o que é realmente, de fato, essa intencionalidade? Eu, assim, vou dar um ênfase mais na intencionalidade, porque eu acho que é muito importante para nós. Para tratar o outro, essa intencionalidade é para tratar o outro como um fim da sua ação, como uma intenção pura, uma intenção genuína, né? Do coração para o bem do outro. E não como um meio para conseguir alguma coisa ou algum objetivo, manipulando a pessoa para um determinado fim que eu tenha. Isso tanto eu quanto a instituição, tá? Então, a pessoa sempre tem que ser o nosso fim. Essa intencionalidade é uma atitude também missional. Desejar Jesus para todos, pois ele é o melhor e é o maior bem de todos. Por isso que desejamos Jesus a todos. Então, queremos ter esses relacionamentos de amizade com um amor que se importa, não condena, mas ajuda o outro a buscar o perdão e o crescimento. Essa amizade, ela nasce com a intenção de começar algo sincero e crescer, com a intencionalidade e de ativamente regar aquela sementinha todos os dias, cuidar dela, tirar do sol, da chuva, até que cresça saudável e com raízes profundas. Observe que quando esse relacionamento ele é intencional, é feito de forma saudável, amigável e de acordo com o nosso evangelho, ele não traz desconforto, mas traz cura e misericórdia. Então, pessoal, do que se resume procurar alguém e querer conversar sobre o Evangelho e sobre Jesus? É só sobre isso que essa amizade se resume? Essa amizade intencional e subversiva? Não, pessoal, eu acredito que é algo mais do que isso, tá? Ela é realmente, o fim é a pessoa, né? É querer saber mais sobre essa pessoa. Só um minutinho aqui. É criar laços, é querer estar junto dela, acompanhá-la, querer ter mais coisas em comum com essa pessoa, querer seu bem, mesmo que isso signifique ter momentos de exortação, comentários do que ela e nós também poderíamos fazer de melhor, sempre tomando cuidado com nossas palavras, temos que ser cuidadosos aí, né? Principalmente quando estamos começando essa amizade bem no comecinho. É criar laços de confiança, para ambos poderem se abrir um com o outro, né? Em momentos de tristeza e em momentos de alegria. É saber escutar ao invés de falar, ter a humildade e empatia para se colocar no lugar do outro. Em Romanos 12:15, ele diz, alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram. E aqui, ó, eu vou, assim, passar umas dicas de como é que podemos cultivar essa amizade, né? Como é que nós vamos, aquela plantinha, como é que nós vamos cultivar, fazê-la crescer, né? Então, pessoal, vamos começar com o mais importante relacionamento intencional que a gente jamais poderia ter com as pessoas, né? Aquele que é com Deus. Vamos seguir o exemplo de Jesus, que buscou amizade com os mais diversos tipos de pessoas, né? Pois os relacionamentos intencionais devem ser cultivados com todos que pudermos. Mas é claro que não vamos ter essas amizades profundas com absolutamente todo mundo. Mas essa intencionalidade, ela deve existir sempre e com todos. Segunda dica, assim, seria deixar o egoísmo de lado. Um dos maiores impedimentos para relacionamentos intencionais é o egoísmo, né? Se a gente tem algum tempo livre na nossa rotina, a gente quer gastar conosco mesmo, né? A gente vive uma vida corrida, ocupada,
Então, a gente sempre tem coisas boas para querer fazer para nós mesmos, né? E a gente acaba, às vezes, recusando essa oportunidade de gastar aquele tempo se relacionando com alguém. Mas observe que o tempo perdido em amizades intencionais é um tempo ganho, porque é o tempo que dedicamos na construção e na expansão do reino de Deus. Assim, né, nós podemos cumprir aqueles versículos que dizem: foquem nas coisas do alto. E o outro que é: acumulem tesouros no céu e não aqui na terra. Mais uma dica é: faça perguntas, muitas perguntas. No comecinho de tudo, a melhor coisa é perguntar. Mas não se esqueça, ouça antes de dizer, pois normalmente queremos falar e a pessoa assim, a pessoa que a gente não escuta, né, quem a gente não consegue escutar, ela não vai querer falar conosco novamente, né? A gente cria uma barreira aí com ela, então a gente precisa escutar ativamente. E é de grande valor espiritual também uma curiosidade intencional. Mostre o real interesse no problema dela, escute com intencionalidade e atenção. Mas saiba também enxergar os limites, né? Para não deixá-la desconfortáveis. Isso principalmente no início dos relacionamentos, né? E, por fim, uma dica também, que é muito interessante, que todo mundo almeja, aí está todo mundo querendo, todo mundo com saudades, né? Que é o olho no olho, e não o olho na tela, né? Na medida do possível, busque ter esses relacionamentos na vida real, olho no olho. Talvez tomando um café ou dividindo uma refeição, né? Pois sempre há algo profundo, mais profundo, em estar junto de verdade, né? Que não existe em conversas de WhatsApp, no Facebook, no Google, né, e etc. Vamos valorizar esses momentos ao vivo o máximo que pudermos, tá ok? Deixa a palavra agora com o meu amigo Alexandre. Dando também sequência nessa questão de dicas, tem outras dicas também que a gente conversando, a gente achou que era bem relevante também, muito para pessoas, eu incluso, no sentido de serem mais introvertidas. Como que a gente consegue fazer isso? Então, conversando, trocando ideia, a gente chegou em alguns pontos que a gente considera até principais nesse sentido. Aí, primeiramente, é dar o primeiro passo, porque se a gente não faz nada, a gente fica parado, a gente não vai nunca conseguir progredir nesse sentido. Quem não vai a lugar nenhum, não pode ter companheiro de viagem. Então, a ideia seria, primeiro, ter foco em Jesus e aprender com ele, com o exemplo de vida dele, como a gente dá esse primeiro passo. A segunda dica, nesse ponto, é olhar para as pessoas da nossa volta. Se a gente olhar para a comunidade, tem muitas pessoas que já são muito mais abertas, são muito mais extrovertidas. Então, a gente pode aprender com eles, a gente pode sentar junto, observar, ver como eles lidam com outras pessoas, porque eles também já podem ter passado pela mesma coisa que a gente não sabe, a gente só está vendo o resultado final do que Jesus fez para com eles. Então, é ser humilde, sentar junto, perguntar para eles como foi esse crescimento, essa mudança, e aprendendo de pouco em pouco. É uma coisa que a gente não vai mudar de última hora. É com a ajuda de outras pessoas e de Deus para poder ter essa mudança de atitude. Um terceiro ponto, que é também importante, seria a questão de oração mesmo, pedir para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. A gente procurar o que a gente tem, essas dificuldades que a gente tem, orar para que ele ajude a gente nesse sentido de trabalhar dentro da gente, de forma que a gente consiga servir melhor a comunidade nesse sentido. E o último ponto seria, de certa forma, se você está conhecendo alguém, procura saber, identificar o que vocês têm em comum. Porque assim a conversa vai fluir de uma maneira muito mais fácil e tranquila assim, entre a gente, no geral. Pode parecer que não, mas todo mundo compartilha alguma coisa com outra pessoa. A gente pode achar que não tem nada a ver com a outra, mas a gente sempre tem alguma coisinha pequena que a gente vê que
a gente pode conversar, a gente pode puxar um assunto. Mas, primeiramente, uma coisa, a gente já tem certeza que a gente divide com alguém. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Isso já é um primeiro ponto de partida para poder começar uma conversa. A gente já sabe que tem pelo menos alguma coisa que temos em comum com outras pessoas, uma conexão com elas. E a partir dela, a gente pode ir conversando, vai trabalhando e descobrir outras coisas para poder deixar essa amizade mais leve, mais fácil de ser feita. E de pouco em pouco. É um processo longo de trabalho, mas é algo que a gente deve ser feito. Trabalhar dentro de nós. Então, para ajudar nesse sentido, realmente seria usar Jesus como a nossa inspiração, aprender com outras pessoas da nossa comunidade, procurar trabalhar dentro de nós nesse sentido e reconhecer que temos coisas em comum com qualquer pessoa. Além disso, além de sermos pecadores, ao mesmo tempo, todos nós também somos amados por Deus. Nós compartilhamos essas coisas com outras pessoas. Então, para encerrar, queria fazer só a leitura de dois versículos, uma em 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E uma em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, encerramos assim, pelo menos a ideia da amizade intencional. A gente tentou passar mais ou menos o que a gente conseguiu aprender ao longo do tempo com o pessoal na Doulos. E boa continuidade de culto para vocês. Obrigado, Alê. Obrigado, Guina. Então, nós já falamos um pouco agora, né, sobre a amizade, né, essa questão da amizade, que é um tema, assim, muito, muito importante, né. Enquanto Guina falava, o Alexandre, eu, assim, lembrei de muitas coisas, sabe? Só que, assim, não vai dar para falar agora, porque a gente tem mais gente para falar, né? Mas eu também, aqui, se eu fosse falar, eu teria algumas experiências para falar sobre isso, né? Mas só uma coisa que eu acho que tem ocorrido, uma coisa que tem ocorrido muito hoje em dia, essa institucionalização das relações. Parece que a gente só é amigo, assim, quando daquilo, a gente só é amigo, só se aproxima das pessoas quando tem algum motivo formal, digamos assim, né? Ah, não, eu sou da mesma turma que ele, então eu sou amigo dele por isso, né? Ou sou da mesma universidade, ou qualquer outro motivo, ou estou organizando algum evento junto, né? E aí parece que só existe esse contato, assim, mediante esses motivos, assim, institucionais. Mas eu acho que, assim, a amizade poderia ser bem mais espontânea nas coisas, né? Bom, e falando, né, continuando sobre os valores da CEL, né, sobre amizade, nada melhor do que a gente falar amizade com alguém, com alguém que eu acredito que todos querem ser amigos, né? Que é o próprio Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, né? Se nós estivéssemos com Ele, se nós recebêssemos Ele na nossa casa, como que nós trataríamos Ele? O que nós falaríamos para Ele? Né? Ou até mais do que isso, o que Ele falaria para nós? Né? Então, dentro disso, nós vamos cantar mais uma música, né? Que é Alguém Como Eu, né? A música Alguém Como Eu, do Stênio Márcio, que apresenta aí uma narrativa, né, de alguém ali que está com Jesus dorme ali na casa dele, e aí ele começa a fazer essa reflexão, né? Poxa, Jesus
né? Foi dormir, com o que ele está sonhando, né? Então, ali, ele começa a fazer essas reflexões ali, né? À medida que ele recebe Jesus na casa dele, né? Então, a música fala sobre isso. E aí eu convido a Ana Beatriz, né? Ou Ana Beatriz, ou Bia Paz, para cantar essa música também. Então vamos lá. Entra, mestre, descansa um pouco. Está cansado, está sedento e dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só do meu tão pesado, fazia dor. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai da luz, ou sonhas com perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vai esperando até chegar ao reino. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo ao céu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra levar o sujo do meu próprio eu, levar-me por vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra levar o sujo do meu próprio eu, levar-me Amém. Obrigado, Bia, por essa música. E essa música que nos faz, né, refletir mais sobre essa questão da amizade, principalmente com o próprio Senhor Jesus, né? Então, continuando com essas nossas reflexões sobre o nosso tema, né, sobre o céu, antes do céu, sobre o serviço, sobre os valores da céu, né? Nós agora vamos falar sobre o serviço radical, né? Essa coisa que sai meio que do tradicional, né? E essa questão do serviço radical, ela pode ter algumas coisas assim, bem interessantes, né, que nós até ainda não tínhamos percebido, né? Porque serviço é uma coisa, mas serviço radical é uma coisa que parece ser diferente, né? Então, para falar sobre isso, eu vou chamar a Marília. Marília, olha, Marília, né? Eu convido a Marília agora para falar. Então, é com você, Marília.
Bora lá então, Josu, muito obrigada. Gente, a gente já falou sobre, a gente está falando sobre 3 valores da CEL, que é a amizade intencional, e agora falta o serviço radical e o pastoreio compartilhado. Mas existe um pequeno plot twist aí no valor do serviço radical, porque, na verdade, ele é o valor que fundamenta os outros 2. Então, tanto a amizade intencional quanto o pastoreio compartilhado são tipos de serviço. Então, eu queria refletir um pouquinho com vocês agora sobre essa ideia de serviço e depois sobre a ideia de serviço radical. Josu, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, começando pela palavra serviço, eu coloquei aí na tela para a gente pensar em alguns modos de servir. Eu fiz, assim, um brainstorm da nossa comunidade, de como ela funciona, e coloquei aqui algumas coisas que a gente pode fazer para servir a comunidade. Acho que se a Mayra, ou o Altamiro, ou o Abner fizessem esse slide, ele teria muito mais coisa, só coloquei as primeiras coisas que apareceram na minha cabeça, mas tem várias coisas que a gente pode fazer para servir a nossa comunidade. A gente pode conduzir a liturgia, fazer a música, fazer as mensagens pastorais, cuidar da Casa Céu, ter grupos de discipulado. Essas são todas atividades que nós já fazemos, e se você não faz, não sei o que você está esperando, mas são todas atividades que a gente faz e que elas consistem na manutenção da nossa comunidade. Ou seja, elas são necessárias para a nossa comunidade existir. Se alguma dessas coisas não está sendo feita, algum bug vai dar na nossa comunidade. E muitas vezes essas coisas, elas não são muito prazerosas e muitas vezes até a gente não está muito afim de fazer e elas dão muito trabalho. E qual o sentido da gente fazer todas essas coisas? Por que a gente tem que se desdobrar e muitas vezes morrer um pouco para nós mesmos para poder servir desses modos? E quem responde essa questão para a gente é o próprio Jesus. Em Marcos, no capítulo 10, a gente vai ver agora, Josu, pode passar de slide, por favor? Tiago e João, é o próximo, mais um. Tiago e João estão falando com Jesus e eles pedem para ele para sentar no trono glorioso com Jesus, né? Então eles falam: Jesus, quando você voltar lá com Deus, guarda um lugarzinho para a gente. Como que a gente pode fazer isso? E aí Jesus traz uma resposta um tanto quanto subversiva. Ele diz assim: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Bom, Jesus está falando que o líder é aquele que serve, é o último da fila, é o escravo de todos. E Jesus mostrou isso com a sua própria vida. E a gente vê isso muito claramente narrado nos evangelhos. O serviço que Jesus fazia e que ele nos chama a fazer é para todas as dimensões humanas, para todas as necessidades que uma pessoa pode ter. Jesus, ele realizou muitas curas, ele curou corpos físicos, sarando feridas, curando cegos, paralíticos, leprosos. Ele também operou milagres, multiplicou pães, transformou água em vinho. Mas, além de tudo isso, ele deu o serviço último, que foi nos servir com a sua própria vida. Com a própria vida de Jesus, ele mostrou para nós qual é o serviço que a gente tem que fazer. Porque, e aí a gente vê em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, Deus chamando Jesus do seu servo. Então, Jesus estava servindo a Deus e nos servindo, dando sua vida por nós. E aí ele literalmente morreu por nós, ele entregou sua vida para resgatar. E Deus já havia anunciado há muito tempo que ele enviaria um Salvador. O povo judeu sabia disso, de que chegaria um Salvador, um novo rei, um Deus conosco. E talvez aquele povo estivesse esperando um grande líder que reinasse e libertasse todos os oprimidos, e talvez é assim que a gente pense hoje também,
que vai chegar um Salvador que vai liderar grandes multidões, que vai tomar o poder. E, bom, de fato, Jesus foi um grande líder, mas, segundo Jesus, o que um líder faz? Um líder serve, um líder é servo. Então, a gente vê um líder em Jesus que veio para servir, e essa foi a forma que ele liderou, essa foi a forma que ele nos resgatou. Dando sua vida por nós, Jesus nos serviu, e ele nos ensina a seguir isso, fazendo como ele fez, entregando a nossa vida para servir ao próximo. E ele não apenas nos serviu com a vida dele para restabelecer a ordem no mundo, mas ele nos ensinou a servir com as nossas próprias vidas, e desse modo nós somos coautores dessa ordem que está sendo restaurada. E esse é um dos valores da CEL, mas não é apenas o serviço, é o serviço radical. E por que essa palavra radical, né? Quando a gente pensa em radical, a primeira coisa que a gente pensa é que está junto à raiz. Pode passar de slide, por favor, Josu? E algo que está na raiz é algo que é impossível de separar da origem. A raiz das plantas é o órgão que sustenta a planta. E não só sustenta fisicamente, mas a raiz também pega água e sais minerais que possibilitam a vida da planta. E assim também é o serviço para nós. Mas eu gostaria só de mudar essa metáfora da planta, que é uma metáfora para os biólogos, e pensar numa metáfora, não sei, para os linguistas, que é a metáfora da palavra radical, no sentido gramatical mesmo. Pode passar de slide, Josu? Então, depois a Bia Paz pode corrigir tudo que eu falar aqui, mas o radical de uma palavra, pelo que eu andei pesquisando, é o elemento que contém o significado básico de uma palavra. Então, a partir desse elemento, a gente constitui toda a família da palavra. Então, eu peguei aí um exemplo, que é o radical flor. Então, o radical flor vai gerar palavras floricultura, floresta, florista, florescimento. Então, ele é o elemento básico, e ele é a parte que contém um significado comum a todas as palavras dessa mesma família. Então, quando você olha para todas essas palavras, você automaticamente pensa, elas têm algo em comum, e isso remete ao radical flor. Então, observando isso e pensando no sentido do serviço radical, a gente pode entender como o serviço é a nossa origem, é o que nos identifica enquanto família, enquanto seguidores de Cristo, é isso que nos identifica, porque o que Jesus fez por nós foi nos servir, dando sua própria vida. Então, é isso que nos define como igreja hoje. Se a gente segue Jesus, nós servimos, e se nós servimos, nós somos igreja. Pode passar de slide, por favor, Josu? Então, voltando para aquela lista, para aquele slide com vários serviços, acho que todos já devem ter respondido. Se não respondeu, corre atrás da Mayra, que ainda dá tempo, dos serviços que a gente pode fazer para a nossa comunidade. Só que todos esses serviços são coisas que a gente faz na igreja, como eu falei, para a própria manutenção da comunidade. Mas quando a gente pensa em serviço radical, a gente lembra que a gente não serve apenas na igreja, mas a gente serve como igreja. Então, pode passar de slide, Josu, é o último. Então, se ser igreja é servir, a gente sinaliza o reino de Cristo através do nosso serviço. E por isso que é isso que nos identifica, esse é o nosso radical, esse é o radical da palavra dos seguidores de Cristo, né? Então, o nosso valor, o valor da CEL, e eu acho que poderia ser assim para todos os cristãos, porque é isso que Jesus nos ensina, não é apenas servir na igreja, não é apenas servir na liturgia, servir no louvor, na Eucaristia, nos grupos de discipulado, mas é um serviço de ser igreja, de ser corpo de Cristo em todos os espaços que a gente ocupar, e não só na igreja. Então, o convite que fica quando a gente fala desse valor é como a gente pode servir nos espaços que a gente habita. Pensa nos lugares que você frequenta, na sala de aula, na faculdade, na academia, na sua família, no seu condomínio com os seus vizinhos. Como você pode ser igreja nesses lugares? Que tipo de serviço você pode prestar? Porque a partir desse serviço e dessa entrega que você vai sinalizar que você é igreja, que você é seguidor de Cristo. Então, esse é o convite que o Serviço Radical nos propõe e que eu deixo para a gente fazer, refletindo sobre esse valor.
E a partir disso a gente pode pensar também no pastoreio, que é um tipo de serviço que a Amanda vai explicar um pouquinho mais para a gente. Então, é isso. Passo a palavra de volta para o Josu. Josué está aí? Ou para a Bia Paz, que acho que vai conduzir uma música também. Desculpa, meu microfone aqui estava desligado. Desculpa, gente. Então, a gente vê aí a importância do serviço e muito mais do que isso, do serviço radical. Então, obrigado, Marília. E continuando com as nossas reflexões, né, sobre os valores da CEL, né, eu estava aqui dando uma olhada sobre o significado, né, do valor, o que significa valor, né, e valor tem a ver com um valor monetário mesmo, né, com aquilo que a gente recebe por alguma coisa, né, dinheiro, mas tem um outro significado também que se relaciona com características, né, com características que são admiradas, né, características relacionadas a pessoas ou a instituições que são admiradas, né. Então, dentro disso, né, essas características do serviço radical, né, e da amizade, do pastoreio compartilhado, que nós ainda vamos falar, nós vamos cantar mais uma música, né? Então, eu convido a Bia Paz, para cantar mais uma música, a música Juntos. Pode ir lá, Bia, com você. Obrigada, gente. Jesus
juntos podemos andar. O amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Obrigado, Bia. A gente cantou aí mais uma música, e música muito bonita, inclusive, né? E até o Paulo César Baruch, que canta essa música, né? Que gravou essa música, e foi uma música muito, muito bonita. Então, agora, continuando, né, sobre os valores da CEL, nós estamos falando, nós vamos falar sobre mais um desses valores, que é o pastoreio compartilhado. E eu chamo a Amanda. A Amanda, ela vai falar um pouco com a gente sobre pastoreio compartilhado, né? E eu convido aí a Amanda para falar com a gente agora um pouco sobre isso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência na mensagem de hoje, eu vou fazer com vocês a leitura de João 10, de 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, pessoal, pastoreio compartilhado é um valor da nossa comunidade, que diz respeito à vocação de discípulo de Cristo, que também é a de assumir a responsabilidade de cuidado uns pelos outros. Então, no pastoreio compartilhado, a nossa referência sempre será o pastoreio de Cristo, Cristo pastoreando as suas ovelhas. E no contexto das comunidades cristãs, o que a gente pode observar que é comum a terceirização do pastoreio, ou seja, a gente tem um pastor central, um pastor titular, que fica responsável exclusivamente a tudo que se refere ao pastorear, ou até mesmo seminaristas que chegam nas igrejas para dar auxílio a esse pastor a dar conta daquilo que ele não tem conseguido fazer. Então, a gente consegue observar essa realidade dentro da institucionalização. Mas o problema dessa centralização, além de sobrecarregar os indivíduos, é também o sentimento de posse ou de pertencimento a alguém ou a uma determinada igreja. Quando a gente tem consciência da importância do pastoreio compartilhado, quando esse valor está presente na comunidade, nós criamos um ambiente propício para... quando não está presente esse valor na comunidade, acontece de criar ícones dentro das igrejas e também possíveis disputas de poder ou disputas intelectuais. Por isso que esse valor ele é tão importante e ele dissolve esse tipo de situação. Então, com esse valor dentro da nossa comunidade, a gente tem a intenção de retornar para a missão, que é uma missão não só da CEL, mas é uma missão de todos nós,
que diz respeito ao reino de Deus, que diz respeito a um só rebanho. E esse rebanho não pertence a uma pessoa específica ou uma igreja específica. Esse rebanho pertence ao bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, mesmo que temos dentro da nossa comunidade pessoas que exerçam funções em tempo integral, inclusive na nossa comunidade nós temos uma equipe pastoral e também nós reconhecemos a autoridade, a liderança e o exemplo de serviço radical do nosso pastor titular, o reverendo Altamiro, porque sabemos que é inviável uma única pessoa cuidar completamente de toda a comunidade. E é impossível que ela acompanhe todas as ovelhas que passaram por essa comunidade. E a gente reconhece, e na nossa comunidade nós temos um pastor titular, nós temos uma equipe pastoral que está cuidando de vários aspectos do culto, da nossa formação cristã, de aconselhamento, de acompanhamento de forma geral, mas nós convidamos a todos a fazer parte disso. Nós temos os mais experientes auxiliando os menos experientes. Mas quando está todo mundo junto no pastoreio, diversas pessoas pastoreando, nós também temos diversas qualidades e ferramentas disponíveis que enriquecem a nossa comunidade e a nossa experiência de caminhada e de crescimento como um todo. Eu gostaria também de fazer a leitura de Colossenses 3, de 11 a 17. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Enquanto a gente observa... continuou. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Então, o que eu ia continuar é que quando a gente observa esse texto de Colossenses, ele nos traz esse chamado bíblico de aconselharmos uns aos outros, de exortarmos uns aos outros, e isso clarifica que há uma intenção divina na participação de todos nesse pastoreio. Então, eu convido nós todos que possamos viver o pastoreio compartilhado, compreendendo que nós não estamos dando uma empurradinha no pastor Altamiro ou em qualquer outro membro da comunidade, da equipe pastoral. Mas como comunidade, nós estaremos servindo o corpo de Cristo e cuidando das suas ovelhas. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Então, nós estamos aí falando, né, sobre os valores da CEL. Bom, eu falei que esses 3 valores, né, sobre a importância, né? A importância desses 3 valores, na verdade, não fui eu que falei, né? Foi a Amanda, foi, né, o Alê, né, foi a Marília, né? E agora nós vamos ter esse momento, né, de oração, né?
A Mayra quer falar alguma coisa. Pode falar, Mayra. Oi, gente, bom dia. Para quem eu não tinha falado bom dia ainda. Combinei aqui com o Will que eu vou falar só uma coisinha que eu vou ter que dizer, gente. A gente não apresentou devidamente quem foram os pregadores de hoje, né? Vocês sabem quem é a Amanda, vocês sabem quem é a Marília, quem é o Alê, quem é o Guina, sabem também quem é o Will, que daqui a pouquinho vai falar. Mas esses são algumas das pessoas que lá no começo do ano aceitaram um convite do GESI para se juntar e pensar um pouquinho sobre discipular, sobre o que é discipulado, e no meio do caminho entenderam que discipulado é também tudo isso que eles falaram. E aí agora, mais no finalzinho, eles aceitaram o desafio de preparar essas mensagens baseado em tudo que eles ouviram e aprenderam durante o semestre. E aí, então, eu queria primeiro agradecer aos 4 que já fizeram as falas. Gente, eu estou muito feliz, de verdade. Falo em meu nome, da equipe pastoral, e acredito que de toda a comunidade, porque foi realmente muito abençoador poder ver como esses valores fizeram sentido na vida de vocês. E uma coisa que fica ali nas entrelinhas é que vocês não só nos falaram sobre esses valores, mas vocês estão nos mostrando como vivê-los, como ser amigo, como servir e como pastorear de forma compartilhada. E é assim também que a gente vive esses valores. Não necessariamente a gente chega nas pessoas e avisa, olha, oi, nesse momento estou sendo seu amigo intencionalmente, ou oi, estou servindo porque faço parte da Igreja de Cristo, ou oi, estou pastoreando compartilhadamente. Todas essas coisas vão fazendo parte da nossa vida com Jesus e vão nos transformando em quem nós somos, assim, né? Então, muito obrigada. E também já obrigada ao Will, que daqui a pouquinho conduz a gente nesse momento de oração. Então, se a gente estivesse juntos, a gente estaria todo mundo ali na frente, abraçados, assim. Então, sintam esse abraço. Abraço caloroso, muito bom. Pessoal, levando em consideração tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós aprendemos juntos, nós sabemos que a nossa luta, primeiro, ela começa de joelhos, né? Começa com oração, e nesse momento nós vamos nas salas interceder por esses valores que nós escutamos hoje, certo? Então nós vamos entrar nas salas temáticas e vamos orar por esses valores para que nós possamos praticá-los tanto dentro da comunidade, mas principalmente fora dela, para que o Senhor nos capacite a isso. Também vamos colocar em oração, de forma mais comunitária, as questões que têm nos atingido de maneira mais direta no nosso contexto, que é o Afeganistão, todas as coisas que têm acontecido, as notícias que temos recebido de pessoas importantes, e também pela nossa nação, que infelizmente passa por um momento muito complicado, muito difícil, e que está, vamos dizer, em um momento que exige de nós que nós estejamos de joelhos, clamando pela misericórdia do Senhor. Altamiro, quer falar? O pastor Altamiro levantou a mão. Pode falar, desculpa interromper, William. Sim. Nesta abordagem que o Will está fazendo do Afeganistão, eu quero particularizar isso daí, né? Nós temos uma pessoa querida nossa, filha na fé, ligada à nossa comunidade. A gente, por questão de prudência, não pode mencionar o nome dela, né? E até não tenho mais partilhado, até pedido dela, as suas mensagens no nosso grupo, mas ontem ela pediu encarecidamente que a gente orasse por ela, porque ela está no caminho contrário a todo mundo, né? Todos estão saindo do Afeganistão, ela estava fora, ela estava no Irã, né, por alguns dias, atendendo uma das famílias convertidas que se mudou para o Irã, e foi nesse contexto que aconteceu a tomada do Afeganistão pelo Talibã. E eu estava muito aflito, pensando nela e orando e tal, e quando soube que ela estava retornando ao Afeganistão. E ela me disse que ela estava voltando porque precisava de cuidar das suas ovelhas. E ontem ela
pediu que a gente orasse, inclusive está cortando todos os relacionamentos, né? Ela está fechando o seu canal de contato, e exatamente porque agora o pessoal que está lá é um pessoal mais habilitado e mais fiscalizador dos relacionamentos, então ela precisa de estar em isolamento mesmo, mas ela disse, eu preciso que vocês saibam que é imprescindível a oração de vocês, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Então, sem mencionar nome, estejamos colocando esta pessoa diante de Deus, que a maioria de vocês sabe quem é, né? E se alguém quiser saber melhor, depois a gente pode conversar particularmente, né? Mas especifiquem esta garota, né? É uma jovem ainda, né? Especifiquem o nome dela, a pessoa dela e o trabalho dela diante de Deus, para que Deus a guarneça, né? Torne invisível perante os adversários e que o seu cuidado seja eficiente naquele lugar, neste momento. Correto, então eu vou estar chamando o Alexandre vai dividir-nos nas salas temáticas, certo? Vocês podem, vai aparecer para vocês uma janelinha para que vocês aceitem essa divisão. Agora, Ale, ficamos na sala principal? Sim, sim. Eliette, Elisete e Stephanie estão aí também? Murilo? Olá. O amigão Murilo. Stephanie está aí, Stephanie? Oi, Stephanie. Cadê você? Saiu. Acho que a internet dela não deve estar boa. Ale, você viu que a minha internet caiu logo na que eu chamei, falei seu nome, caiu. Ah, nossa, caiu bem na hora. Caiu, eu saí, aí voltei de novo. E caiu mais uma vez agora, pouco o Altamiro estava falando, caiu. Aí, ó, graças a Deus que deu certo. Bem na hora que você já tinha terminado de falar certinho. Será que demoramos muito? Não, acho que não. O tempo, até a gente fechou com um tempo bom, eu acho. No fim. Murilo, demoramos muito, Murilo? Não, pô. Eu tava meio nervoso, achei que eu falhei um pouquinho, deu umas gaguejadas aqui. Não falou bem, até. Gaguejamos um pouquinho, mas não faz parte, né? Não, faz parte. Eu também fiquei dando umas travadas assim, porque ele olhando. Nossa. Como que eu falo isso mesmo agora? Tá difícil. É por isso que eu só fico nos bastidores mexendo com as câmeras mesmo. Mas isso daí você sabe que é prática, né? No meu curso de administração, eu tinha uma das matérias era comunicação, né? E então mostrando a prática, né? Esse nervosismo que a gente tem, principalmente quando você começa, né? Alguma atividade que é pública, com o público, eles chamavam de jacaré, né? O jacaré que aflora, então dá aquela adrenalina, e se for muito forte, você começa a gaguejar, ou o seu pensamento, você começa a travar, ou ter branco, sabe? Então é muito comum, né? É muito comum em todo mundo. Só que a prática do cara, ele vai diminuindo o tempo desse jacaré, dá uma adrenalina, às vezes, inicial, que o pessoal fala o friozinho na barriga, né? Dá um friozinho na barriga e tal. Isso, e aí vai passando com o tempo, com a experiência, né? De você tantas vezes falar em público, ele vai
E aí tem técnicas, né, de comportamento, de movimento de braço, de fala, aí vai bastante. Mas depende da prática. E, é claro, tem gente que tem dom, né? O dom. O Murilo tem dom pro violino, né? Murilo? Para música. Aí, cada um no seu dom, né? Não, tem gente que parece que você pega e já olha que fala tão fácil que a gente fica, caramba, a gente todo travado. É porque pra falar assim, em público geral, a apresentação eu falo que é bem difícil mesmo. Não é pra mim não, essas coisas, normalmente. Quer dizer, em qualquer coisa a gente consegue, com treinamento, com prática, ficar bom. Mas o gênio é aquele cara que tem o dom, né? Daquela coisa, né? Então a gente não vai ser o gênio, mas conseguimos fazer o bom, né? Que nem tinha daquela partezinha final que era a questão de ir treinando e vai praticando, vai vendo com os outros, orando também, porque tem, tipo, mais introvertido assim não tem essa facilidade, então a gente tem que se virar como pode. Exato. E aí, vamos orar? Algum pedido especial? Eu posso ir anotando aqui no chat. Orar pela Stephanie, né? A última vez ela disse que estava com um pouco de depressão, estava depressiva, né? Então, para que ela fique bem. Pela tia Alice também, que eu lembrei da tia Alice, a gente não tem tido mais notícias recentes dela, eu até já estou buscando informação dela, mas eu acredito que ela esteja bem, mas vamos orar por ela. Que mais? Tem mais alguém aqui que eu estou tentando lembrar. Bom, tem a tia do Will, né? Tem a tia do Will, tem a Dani mãe, com câncer, né? Que é bom sempre a gente estar orando por elas, quer dizer, pela saúde do pessoal da comunidade, né? E aí, Murilo? E agradecer, um agradecimento muito especial, que essa semana tem muitos aniversários, a semana começa hoje, né? Começou com o aniversário do André, né? O André, aí tem o Rômulo, tem eu, tem o Filipinho e tem a Livinha lá na família da Pri. São 3 aniversários aí no início da semana. E mais para frente, aí dia 2, tem o Ageu também, né? Rapaz, então vai ser a semana cheia, então. É uma semana cheia de aniversário. Vamos agradecer a Deus de tanta gente boa aí fazendo aniversário. E faz quando, Guina, você? Eu amanhã. Amanhã já? Olha. Amanhã. Bater na sua casa com um presentinho, então. Aqui a gente já vai... Hoje a minha filha de São Paulo está vindo, que faz 1 ano e meio que eu não a vejo. Nossa. Então, meu presente de aniversário é esse, né? A gente vai aqui fora, ficar aqui fora. E aí depois a gente come um bolinho, já comemorando hoje, comemorando amanhã. Vai ser bom, assim, juntar um pouquinho assim, de família, pelo menos. Tempinho junto. Depois de tempão ainda. Só vem ela, né? Eu não chamei mais ninguém, porque, né? Já viu, né? Uhum. Eu tava ainda, eu falei para você que eu tava com sintoma de resfriado, né? Ainda tô com a garganta raspando bastante e tal, o Matheus também. Então, sou de mais cuidado ainda, né? Murilo, você está falando muito, Murilo. Fala um pouco aí. Estou com a Irene e o Elias aqui. É o quê? Não entendi, tá falando. Estou com a Irene e o Elias aqui. Tá. Então. Coloquem aí a oração de vocês. O povo está mais quieto que eu aqui. Coloca a minha irmã na oração, que ela está com uma gravidez de risco, né? Uma gravidez delicada. E assim, ela paga por muito pela descoberta de engravidar e tem que ficar de nada certo. No momento de que a gente está passando por isso, ela não fica nervosa, né? E ela está escutando até bem notícias, para não apertar o humor dela e perder a criança. Deu para ouvir? Não muito.
O Elias pediu pela irmã dele, que está com uma gravidez de risco. Como é que é o nome da sua irmã? Elivânia. Elivânia? Elivânia. Por Emanuela e o Haiti. O validez. Aqui. Emanuela. Emanuela. Tá, mas estou aqui. De... Por Emanuela? Ela está batendo na papelada para vir ao Brasil. E pelo seu país, que também está muito bem. Ele pediu pela Emanuela, que está tentando vir do Haiti para o Brasil, e orar também pelo Haiti. Irmão dela? Emanuela. Emanuela. Emanuela tá tentando vir do Haiti? Isso. Tá. Você tem algum pedido seu também, Murilo? Não. Nada específico. Nada específico? Beleza. Graças a Deus também, então. É mais agradecer, então, no sentido. O meu é mais agradecer também pela semana, pela chance que eu tô tendo agora de ver uns amigos que eu não vejo quase há mais de anos, por exemplo. Eu nem tô em casa agora, na verdade. E pedir para Deus trabalhar ainda no coração, dentro de mim ainda, um pouco, com todas essas questões que a gente conversou hoje. Uhum. Quanto tempo a gente tem aí, Ale? Tem 3 minutos. Alguém quer separar as orações ou uma pessoa faz? Não. Ale, manda direto aí toda a oração, não perder tanto tempo. Mandei agora. Tava escrevendo só. Ok. Faz a oração, não sei, o Murilo. Você pode, Murilo? Posso sim. Bom, oremos então. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por esse momento que a gente pode celebrar juntos, ó Pai, mesmo distantes, a gente consegue se conectar, ó Pai, e estar em comunhão contigo, Senhor Deus. Queria te agradecer, ó Pai, por todo esse pessoal que está fazendo aniversário próximo, Guina, Filipinho, o pessoal que está fazendo aniversário, que o Senhor abençoe todos, por mais um ano de vida que o Senhor está proporcionando para todo mundo, que o Senhor continue abençoando e trazendo muitas bênçãos para a vida de cada um, ó Pai. Te pedir também pela Stephanie, que está passando esse quadro do depressivo, ó Pai, que o Senhor esteja com ela, ó Pai, no dia a dia, segurando na mão dela firme, ó Pai, que ela possa se agarrar a Ti, ó Pai, e sentir o Teu amor a cada instante, Senhor Deus, que ela não se sinta desamparada, ó Pai, que o Senhor possa estar acercando ela e que ela possa sentir, ó Pai, do Teu Espírito Santo e do Teu amor, Senhor Deus. Pedir também pela Emanuela, que precisa resolver essas papeladas, que o Senhor esteja à frente disso, ó Pai, que ela consiga resolver tudo isso, que ela consiga vir em segurança para o Brasil, ó Pai, o Senhor sabe o que está se passando na vida dela e o Senhor sabe o que é melhor para a vida dela. Também pedir pela situação no país, a gente sabe que o Senhor não tá virando as costas para eles, o Senhor está levantando pessoas para estar ajudando quem está por lá também, ó Pai. Agradecer pelo Ale, que conseguiu estar se reencontrando com os amigos dele depois de muito tempo.
e que eu consiga continuar trabalhando nele e todas essas questões que a gente está aprendendo, ó Pai, aqui na CEL, que o Senhor consiga ajudar todos nós, ó Pai, a viver isso de verdade no nosso dia a dia, ó Pai, todos os nossos princípios que a gente está pregando aqui, Senhor Deus. É isso que eu te peço e agradeço, ó Pai. Amém. Obrigado, hein, Murilo. Você viu no timing. Certinho. Ô, Ale, a gravação vai ser, tipo, para sempre agora? Ah, não, é que tinha comentado pra gravar até a parte do envio também. É que depois dá pra cortar, então é tranquilo. Manter um tempinho. Boa. É que na hora que vai botar no YouTube, dá pra selecionar o momento que você quer cortar, então é bem de boa. É tipo, sei lá, segundos, pra poder ajeitar essa parte. Uhum, que bom. Beleza. Estamos aguardando, né, a chegada dos demais irmãos de retorno, né? Esse tempo de oração é muito questionado, né? Porque, gente, que vontade de ficar mais tempo, né? Não sei se é assim no grupo de vocês, mas que bom se a gente pudesse gastar um pouco mais de tempo, né? Tempo de oração é uma daquelas coisas que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Já não foi suficiente hoje de novo. Fechado. Altamiro, se antes da gente seguir para o final, né, para a conclusão do culto, se você quiser fazer algum comentário, alguma consideração com o passado, fique à vontade, tá bom? Sim, no momento próprio. É esse momento? Pode ser? Muito bem. Então, eu quero então aproveitar esse momento para dizer que surpresa muito gostosa, né? O Dulos estar participando. Ixi. Opa, desculpa aí, eu dei uma sumida. Então, é muito precioso esse tempo, né? Porque ele expressa bem esses valores da comunidade, né? Esses dos valores da comunidade, né? E o Dulos é um nome que a gente até deu para esse grupo por representar exatamente isso, né? A palavra Dulos é a tradução do grego que fala sobre escravo, né? Não o escravo da perspectiva da escravidão negra, mas do escravo no sentido de alguém que pertencimento do seu senhor, né? E está a serviço do seu senhor e não tem nome próprio, tem nome do seu próprio senhor, né? E então esse grupo é um grupo que a gente pretende que seja até permanente, né? E as inscrições para o próximo espaço de treinamento já estão abertas, né? E a gente deseja que a comunidade nossa seja assim uma comunidade mesmo profundamente servidora, seja uma comunidade de servos, né? de dulos, no sentido de que sirvam ao Senhor e servindo ao Senhor, sirvam uns aos outros, não só a comunidade propriamente dita, mas especificamente os de fora, que não conhecem e precisam de experimentar este
amor dignificante, restaurador e ressignificante, que é o amor de Cristo Jesus, né? Que bom, que os novos que estão chegando sejam muito bem-vindos, como o Azaf, o Jonatas, né? A Eliette, que está aqui conosco também hoje, e que sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe muito o coração de vocês, viu? Um abraço. Então, obrigado aí ao pastor, obrigado a todos aí por esse momento de comunhão, né? Agradeço a todos que estão aqui, né? Nesse momento de comunhão, acabamos de fazer as orações, as nossas orações, compartilharmos um pouco dos nossos pedidos. E agora encaminhando, né, para o final, né? No final desse culto, nós vamos fazer a oração do Senhor, né? A oração que Jesus nos ensinou, que todo culto nós fazemos, e então hoje também nós vamos fazer essa oração. Bom, então eu vou fazer... Eu leio mais. Hoje já recebi tantos vídeos, se eu vou ficar 2 horas, 3 só com isso. Eu já sei, a gente já sabe, não tem a mesma visão. É lutar pela pacificação, por uma sanidade, intercessão. Ale, você consegue ter essa ferramenta? Vamos ver. Bom, então nós vamos orar. Nós vamos orar, então. Fazer a oração do Pai Nosso. Convido a todos os irmãos para orarem comigo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Amém? Jesus, seu microfone fechou no meio da oração. Mas eu acho que não sabia a letra. Bom, então, acabou que ninguém ouviu, né, no caso, né? Bom, gente, perdão, coisa que aconteceu aí, né? Bom, peço desculpas aí, né? Bom, o importante é que Deus ouviu cada um de nós, né? E, bom, Deus está em espírito aqui entre nós e com certeza Ele recebeu a cada uma das nossas orações, ainda que não através de ondas sonoras, né? Audíveis, né? A todos ao mesmo tempo, mas com certeza Ele recebeu, né?